Olá, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar agora a nossa aula 1 de Introdução à Gestão de Custos, tá? Especificamente da parte 1 do nosso módulo, que é de Contabilidade de Custos. Então vamos lá. Quando a gente fala em custos, essa expressão ela pode assumir diferentes conotações a depender do contexto em que é empregada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que vai comprar uma camiseta, a pessoa fala, paguei R$ 20 em uma camiseta, esse foi o custo, né? Nesse sentido, a gente não tem dúvidas de quanto custou para aquela pessoa. Só que quando a gente fala em custo para quem produz, existe uma infinidade de diferentes conotações que podem ser utilizadas, né? Pode ser o custo da roupa, a nível da aquisição dela, os custos contábeis, o próprio custo de oportunidade, os custos financeiros, né? Os próprios custos plenos ou integrais, entre outras abordagens que a gente pode falar acerca de custos voltadas a simplesmente a produção dessa camiseta, né? Então, diversos podem ser os conceitos aí associados à formação e análise de custos, né? Em linhas gerais, custos podem ser definidos como medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem que arcar a fim de atingir os seus objetivos, né? Contabilmente e sob a ótica da gestão, essa afirmação pode ser interpretada de diferentes formas, né? Então, a contabilidade, ela registra as alterações ocorridas no patrimônio de uma entidade, isso já é um conceito que nós sabemos enquanto essência da contabilidade. Porém, a depender do usuário e do tipo de informação necessário, a contabilidade pode assumir diferentes formas, né? Com relação à contabilidade financeira, ela é voltada para as imposições legais e para os requisitos fiscais. A contabilidade gerencial já é voltada aí para a tomada de decisão e para a administração das empresas, né? Ela não é condicionada às imposições legais, ela é voltada ao processo de tomada de decisão, aquilo que é melhor para se evidenciar aí acerca dos custos voltados à tomada de decisão. E a contabilidade de custos, propriamente dita, ela é voltada à análise do quê? Dos gastos que nós realizamos no decorrer das operações, né, da nossa entidade, da nossa empresa. Então, quando a gente fala em contabilidade financeira e contabilidade gerencial, é importante a gente destacar que a contabilidade de custos ela serve tanto à contabilidade financeira quanto à contabilidade gerencial. Portanto, há uma necessidade de adaptar as informações da contabilidade financeira para que haja a possibilidade de uma tomada de decisão mais acertada, né? E aí, com isso, a gente acaba tendo a contabilidade gerencial aí voltada à tomada de decisão, que não necessariamente está vinculada à contabilidade para fins legais, né? Então, genericamente, a contabilidade financeira ela se preocupa com o registro do patrimônio segundo as normas, convenções, princípios contábeis. E já a contabilidade gerencial vai se preocupar com o processo de decisão e com a tomada de decisões. Então, a partir daí surgem diferentes métodos de custeio, alguns que vão servir à contabilidade financeira, outros que vão servir à contabilidade gerencial, certo? Então, as funções básicas da contabilidade de custos, elas vão atender a 3 razões primárias. Sejam elas a determinação do lucro, né? Ou seja, ela vai pegar os dados, os registros contábeis, né? E processar esses dados, tornando esses dados úteis aí à administração para definição do lucro, né? Também vai servir no sentido de controle das operações, né? E dos recursos produtivos, né? Como estoques, a manutenção dos padrões dos orçamentos e as comparações entre o previsto e o realizado, e por fim a questão da tomada de decisão, que envolve aí a produção, o que, quanto, como, quando fabricar, né? Através da formação de preços, escolhas aí entre a fabricação própria ou terceirizada, exatamente para as decisões minimizarem os custos envolvidos no processo de fabrico de determinados produtos, né? Então, assim, alguns conceitos e algumas definições são importantes da gente fazer aqui quando a gente começa a falar sobre contabilidade de custos, né? O que é que são gastos? Gastos ou dispêndios são o sacrifício financeiro que a entidade acaba arcando para a obtenção de um produto ou de um serviço. Então, vejam o gasto aqui como sendo o guarda-chuva. Dentro dos gastos estão imbuídos os custos, as despesas, as perdas, né? O que nós vamos ver aí na sequência. Então, com
relação a investimentos, os investimentos são gastos também, mas que são ativados, colocados no nosso ativo em função da vida útil ou dos benefícios que eles vão trazer a futuros períodos, né? Ou seja, a gente vai utilizar por algum tempo e, portanto, nós vamos ativar esse gasto para que ele nos gere algum benefício futuro, né? Os custos, eles representam aqueles gastos que são relativos a bens ou serviços que são utilizados no quê? Na produção de outros bens ou serviços, certo? As despesas também são gastos, mas correspondem ao bem ou serviço que é consumido direta ou indiretamente para a obtenção das receitas e não está necessariamente vinculado com a produção desse produto, tá certo? Os desembolsos consistem no pagamento do bem ou de um serviço independente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido, né? É importante a gente não confundir a despesa e o desembolso, porque quando a gente usa, por exemplo, o princípio da competência, nós não podemos achar que uma despesa e um desembolso são a mesma coisa. A despesa significa aquele gasto que eu tive incorrido no momento que eu tive que fazer aquele sacrifício, certo? Ou seja, no momento em que o fato contábil acontece, enquanto que o desembolso significa simplesmente a entrada ou a saída de determinado valor no caixa, né? Então, a despesa em si, ela é utilizada para seu registro o princípio da competência, né? Que é quando ela acontece e não quando ela é efetivamente liquidada ou paga, como no caso do desembolso. E o que são perdas? As perdas, elas representam bens ou serviços que são consumidos de forma anormal, ou seja, que fogem daquilo que é da rotina da organização, tá certo? Então, aqui nós podemos ver a diferença contábil entre custos e despesas, né? O que é que nós fazemos? Os custos, eles acabam sendo associados à elaboração do produto ou do serviço, né? E são transferidos aos produtos ou serviços elaborados. Enquanto isso, nesse caso, vão fazer parte, portanto, do estoque dentro do nosso balanço patrimonial em função de serem aí ativados no estoque a partir da produção desses produtos que são elaborados. Enquanto que as despesas, já pela sua característica específica, vão diretamente à demonstração do resultado, porque estão aí associadas ao consumo do período, certo? Os investimentos, como nós sabemos, também vão ao balanço patrimonial, mas são ativados aí porque podem nos trazer benefícios futuros por vários períodos, certo? No geral, tudo isso, sejam eles custos, investimentos ou despesas, são gastos, né, que nós temos para colocar aí a nossa fabricação de determinados produtos em andamento, tá certo? Os custos e as despesas, como vocês podem ver aí, possuem diferenças, como eu já falei. No balanço patrimonial, os custos diretos e indiretos vão configurar os estoques, sejam de materiais diretos, produtos em elaboração ou produtos acabados, e as despesas estarão presentes aí na demonstração do resultado do exercício, né, diminuindo o valor relativo às receitas. Quando esses estoques forem vendidos, certo? Eles vão configurar aí o que nós chamamos de custo da mercadoria vendida, se for uma empresa de cunho comercial, custo da produção vendida, se for uma empresa de produção, indústria, e custo do serviço prestado, se for uma empresa prestadora de serviços, né? E isso vai fazer com que a gente consiga apurar o resultado da organização acerca da utilização desses custos. Bem, em relação à forma de associação dos custos com os produtos fabricados, ou seja, quando a gente fala agora especificamente daquilo que está ligado diretamente à produção dos produtos, esses custos podem ser diretos ou primários, que são aqueles diretamente incluídos no cálculo, né, dos produtos, né? Aqui nesse caso, nós podemos identificar, portanto, a matéria-prima, que é associada diretamente ao produto, né, e a mão de obra direta, que é especificamente direcionada à produção daquele produto, né, os custos indiretos, que são aqueles que necessitam de rateios ou aproximações, né, porque eles não são ligados diretamente à produção, mas fazem parte do processo produtivo. E para isso nós precisamos utilizar aí algum critério de rateio para atribuição desses custos aos produtos.
produtos, né? E também temos o custo de transformação, que são denominados aí custos de conversão ou custos de agregação, que são um esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. Os custos de transformação são compostos pela mão de obra direta, porque a mão de obra, de certa forma, transforma o produto, e pelos custos indiretos aí de fabricação, tá certo? Em relação à associação com volumes fabricados, vejam, a gente falou antes sobre produtos, o que é associado diretamente ao produto. Aqui nós estamos falando como que a gente pode classificar os custos a partir dos volumes fabricados. Esses custos a nível dos volumes podem ser fixos, que são que em determinado período de tempo e com certa capacidade instalada não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Então eu posso produzir 1 ou produzir 1000 unidades de um determinado produto e esse custo vai permanecer o mesmo, né? Com relação aos custos variáveis, o total ele se altera diretamente em função das atividades da empresa. Quanto maior o nível de produção, maior o custo no caso daquele determinado componente, né? Os semifixos eles já correspondem a custos que são fixos até determinado patamar, passando aí a ser variáveis quando esse patamar for excedido. E os semivariáveis correspondem a custos que trabalham com faixas, né? Eles não variam linearmente com a variação da produção, mas eles dão saltos, mantendo assim fixos dentro de certos limites. Vamos dar uma olhada aqui em alguns gráficos que demonstram isso, né? Por exemplo, aqui nós temos o custo fixo, por exemplo, o aluguel da fábrica. Se eu produzir um produto ou produzir 1000 unidades daquele mesmo produto, eu vou ter um valor fixo de aluguel da fábrica. Portanto, indiferente do valor e da quantidade produzida, o valor permanece, né? Com relação aos custos variáveis, nós temos, por exemplo, os materiais diretos, né? Quanto maior a quantidade produzida, maior também vai ser o uso dos materiais diretos ou da matéria-prima para, no caso, a execução daquele produto. Com relação aos custos semivariáveis, aqui, por exemplo, nós temos o da copiadora, né? Vocês já devem ter ido, por exemplo, num Xerox, numa fotocópia, e lá estava escrito assim, entre 100 e 300 unidades você vai pagar um valor fixo por cópia. Entre 300 e 500 você vai pagar outro valor. Entre 500 e 1000 cópias você vai pagar outro valor. Então, o que acontece? O exemplo de custos semivariáveis é isso. Ele é fixo em determinados patamares, porque ele trabalha com um escalonamento, mas é variável no sentido da quantidade, tá certo? Com relação aos custos semifixos, vocês podem ver o exemplo da conta d'água. Em casa, nós temos normalmente uma taxa que nós pagamos até o consumo de 10 metros cúbicos de água, e a partir daí esse custo se torna variável, porque a gente vai pagar por metro cúbico. Então, se eu consumir entre 1 até 10 metros cúbicos, eu vou pagar um valor fixo, e a partir do 10º é que ele se torna variável. Então, esses custos são considerados como semifixos, tá certo? De forma similar aos custos, as despesas também podem receber essa classificação de fixas e variáveis, né? As despesas fixas, elas não variam em função do volume de vendas, né? Como exemplo, o aluguel e o seguro das lojas, né? As despesas variáveis, elas variam conforme as vendas que são feitas, né? Por exemplo, a comissão dos vendedores, quanto mais ele vende, maior vai ser o percentual de comissão que ele vai ganhar, né? Os gastos com fretes também variam de acordo com a localidade, na verdade, para o qual esse produto vai ser destinado, né? Então, basicamente, a classificação de custos vale tanto para custos voltados à produção, quanto para despesas que são voltadas à parte administrativa, tá certo? Então, de acordo com a controlabilidade, ou seja, o nível de controle, né, se a decisão pode ou não pode afetar os custos da empresa, os custos eles podem ser classificados de várias formas, né? Uma das formas é entender os custos como controláveis e não controláveis, né? Se houver algum tipo de controle por parte da empresa com relação a esses custos e ela consegue manipular esses valores, nós estamos falando de custos controláveis, né? Já aqueles que não dependem especificamente da empresa são considerados como não controláveis, né?
Também dependendo da situação aí analisada, nós podemos ter custos que podem ser agrupados aí em diferentes categorias, em função de como que a tomada de decisão aí vai ser feita, né? Esses custos podem acabar sendo, portanto, incrementais, né, que são aqueles custos também conhecidos como custos marginais, né, que são custos incorridos adicionalmente quando eu coloco uma nova unidade junto ao processo produtivo. Podem também ser evitáveis, que são aqueles custos que vão ser eliminados. Aí, se a empresa deixar de executar alguma determinada atividade, os inevitáveis, que independente da decisão que a empresa tome, esse custo vai incorrer de qualquer forma, né? Temos também os custos empatados, ou que também são conhecidos como afundados ou enterrados, que são aqueles custos que já foram incorridos, né, já foram sacramentados aí no passado e acabam sendo irrelevantes. São custos aí conhecidos como irrecuperáveis, são custos que a gente não tem mais como recuperá-los, né? Temos aí os custos históricos, que são aqueles custos em valores originais da época em que ocorreu a compra, né? Temos os custos históricos corrigidos, que são aqueles acrescidos de correção monetária, né, trazidos para o valor atual. Temos também os custos correntes, que são denominados custos de reposição, né, que representam o custo para a gente repor um valor aí, a nível total do item, né. Temos também os custos estimados, que são os custos previstos para o futuro. Temos o custo padrão, que é um custo estimado presumindo-se maior eficiência técnica e financeira, né, que corresponde a um valor ideal que deve ser alcançado pela empresa, baseado em critérios aí científicos. Nós vamos dizer que uma das formas de custeio é o custeio padrão, exatamente porque é baseado em critérios científicos aí para se trabalhar com um custo que é aceitável de determinadas unidades produtivas, né? E também temos o custo voltado para o objetivo ou meta, que nada mais é do que aquele denominado target cost, que é o custo que é o que nós queremos obter em negociações ou no futuro, né? Que é o nosso custo, que é onde nós queremos chegar, que é o nosso objetivo ou a nossa meta. Tá certo? Então, dependendo aí da situação analisada, os custos podem ter outras classificações, né? Como nós bem abordamos aqui, né? Ainda, com relação a essas mesmas classificações que nós fizemos, nós podemos dividir aí os custos em sistemas de custeio, né? Portanto, podemos aí identificar com a característica de mecânica de acumulação, ou seja, como que os custos são acumulados. Eles são acumulados por ordem específica ou por processo. Então, eu posso transferir esses custos para determinadas solicitações de fabricação e esses custos são adequados para empresas que produzem bens ou serviços sob encomenda, né? E apresentam demanda intermitente ou fabricação em lotes com características próprias. A produção, por exemplo, de um carro personalizado poderia ser trabalhado por ordem de produção, né? O processo é quando a empresa se caracteriza por apresentar uma produção contínua. Os produtos não apresentam divergências, né, com relação às suas características. As unidades são idênticas e, portanto, a produção é de massa e a demanda é constante. Então, ela manda processar os produtos e, portanto, precisa estabelecer os custos daquelas unidades que são idênticas. Então, aí nós conseguimos identificar através de uma mecânica de acumulação por ordem específica ou por processo. Quanto ao grau de absorção, o custeio ele pode ser por absorção, quando os custos indiretos são transferidos aos produtos e serviços através de rateio, e direto, quando no cálculo do custo dos produtos ou serviços produzidos, apenas os custos diretos, os que estão associados, aí, portanto, de forma clara aos produtos, é que são incorporados. Os indiretos já são considerados periódicos e são lançados diretamente na demonstração de resultado do exercício, não sendo incorporados aí ao cálculo do custo do produto. Então, quando a gente usa, por exemplo, um custeio direto, significa que nós só vamos considerar aquilo que é diretamente ligado ao produto e o que não for vai ser lançado diretamente como despesa no resultado do exercício, tá certo? Cada uma dessas metodologias que nós estamos falando impactam de forma diferente a estrutura de lucros da organização, porque podem fazer com que o custo seja maior ou menor para a empresa, né? Dependendo das formas com que se utiliza para fazer a
mecânica e de acumulação ou de absorção. Também nós temos a classificação de sistemas de custeio pelo momento de apuração. Nós podemos ter a apuração de custos pós-calculados, né, que equivalem aos custos reais, ou seja, apuramos o custo ao final do período e esse custo é que nós lançamos contra o resultado. E temos também os pré-calculados, que representam aí o custo que é alocado ao produto mediante taxas pré-fixadas aí dos custos indiretos de fabricação, que são elaboradas através da média desses custos passados em possíveis mudanças futuras e no volume de produção que a empresa tem. Portanto, a gente pode pré-calcular esses valores e estabelecer, portanto, a apuração desses custos indiretos a partir de taxas aí pré-determinadas desses custos, né? E também temos o custeio padrão, né, que é um custo cientificamente pré-determinado, que é uma base para avaliação do desempenho efetivo da organização, né, e representa o quanto o produto, né, ou aquele insumo deveria custar para a empresa. O custeio padrão, basicamente, ele faz o quê? Ele pré-determina qual é o custo padrão que aquele produto deve ter e trabalha em cima disso para verificar se o custo real está sendo o mais próximo do custo padronizado que foi estabelecido. Claro que não é arbitrária essa estimativa, ela precisa ser cientificamente pré-determinada com base em uma análise bastante apurada acerca da estrutura de custos da empresa ou da organização. Tá certo? Então, aqui nós teríamos os elementos de custos dentro da sua estrutura. Então, nós temos dentro dos custos os custos diretos, indiretos, né? Os custos diretos vão ser alocados diretamente ao produto A, B e C, e os custos indiretos vão ser o quê? Rateados aí conforme diferentes critérios para dentro também do produto A, B e C. Quando esses produtos estiverem obrigatoriamente finalizados, eles vão fazer parte do estoque de produtos acabados, que quando vendidos vão representar o custo do produto vendido na nossa demonstração de resultado do exercício, né, reduzindo aí, portanto, as nossas receitas e os nossos lucros acerca do processo organizacional. Tá certo? Os componentes principais que fazem parte dos custos diretos, nós temos o material direto, né, que seria, em outras palavras, a matéria-prima, e a mão de obra direta, que é a mão de obra daquelas pessoas que estão envolvidas diretamente no processo produtivo. Né? Sobre essas composições, nós temos aí o material direto, é todo o material que pode ser identificado como uma unidade do produto, né, que está sendo fabricado que sai da fábrica incorporado ao produto ou utilizado como embalagem. Então, a embalagem de um determinado produto também é considerada aí material direto, né? A mão de obra direta é todo o salário que é devido ao operário que trabalha diretamente no produto, na elaboração desse produto, né? Cujo tempo pode ser identificado com a unidade que está sendo produzida, ou seja, eu só consigo vincular a mão de obra direta quando eu consigo estimar qual é o tempo que essa mão de obra está sendo dedicada para determinado produto. Se eu não conseguir fazer essa estimação, ela passa a ser um custo indireto de fabricação. Então, como está dizendo ali, todos os custos relacionados com a fabricação que não podem ser economicamente identificados com as unidades que estão sendo produzidas, né? Exemplo, aluguel de fábrica. Tem como a gente identificar quanto do aluguel de fábrica serviu para produzir o produto X, Y, Z? Não. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos aí com base em rateios e em diferentes sistemas de custeio a apropriação desses custos, né? Mesma coisa os materiais indiretos, a mão de obra indireta, por exemplo, nós temos a mão de obra de supervisores da fábrica, né, que precisam aí, portanto, ser rateadas, porque fazem parte dos custos, mas não estão ligados diretamente a um produto em específico. O seguro, né, do ambiente de fabricação, né, do galpão de fabricação, né, os próprios impostos, que a gente também não tem como estabelecer qual é a ligação direta dele com um determinado produto, a própria depreciação, né, que a gente, das máquinas, né, e aí dos equipamentos que nós utilizamos, que as máquinas às vezes vão servir para infinitas produções e, portanto, a destinação da depreciação especificamente para determinados produtos se torna difícil de ser feita e, portanto, a gente tem que usar critérios mais arbitrários para identificar aí o custo dessa depreciação das máquinas, né?
Outros gastos significativos, porém não classificados como custos, são agrupados também como despesas diversas, né? Que não podem ser alocadas aí ao produto final. Exemplo disso são as despesas com vendas, com salário do pessoal administrativo, água e luz do escritório. Então vejam que o que vai compor os custos? Aquilo que está ligado à produção. E o que não está ligado ao processo produtivo serão despesas, tá certo? Em relação a associação com as unidades produtivas, outras terminologias podem aí ser empregadas na classificação de custos. Vejam só aqui nessa imagem, né? Quando nós falamos, por exemplo, em custos de transformação, que é aquilo que vai ser gerado a partir da transformação do produto, nós temos a mão de obra direta e temos os custos indiretos. Quando nós falamos em custo primário ou custo direto, é aquilo que está diretamente ligado ao processo produtivo. Nesse caso, os materiais e a mão de obra. Quando nós falamos em custo contábil, ou custo total, ou também entendido como custo fabril, nós temos a soma dos materiais diretos, da mão de obra e dos custos indiretos. E quando nós falamos em gastos, vejam que os gastos eles abarcam todo o processo, né? Gastos totais ou custo integral, ou também conhecido como custo pleno, que também é uma metodologia de custeio. O custo pleno ele vai considerar toda essa estrutura, inclusive as despesas como gastos totais no processo produtivo. Tá certo? Então, dependendo aí de como nós vamos usar, quais são os sistemas de custeio, nós estaremos trabalhando com diferentes classificações, como a gente já viu aqui, tá certo? Por exemplo, quando nós formos falar do custeio variável, nós vamos perceber que nós estaremos falando de gastos fixos e gastos variáveis, e não mais falando de custos e despesas com essa mesma segregação aqui. Mas isso é um assunto aí para a nossa próxima aula. Bem, aqui eu coloquei um exercício para nós fazermos para praticarmos um pouco esses conceitos acerca do que pode ser classificado como despesas fixas, como custos fixos, como despesas variáveis, custos variáveis, investimento ou perda. Então vamos pensar comigo. A comissão sobre as vendas. Um vendedor, quando ele recebe a comissão, quanto mais ele vender, mais ele vai receber, não é verdade? Então, pensem comigo, a comissão sobre as vendas está ligada ao processo produtivo? Não, né? Então, se essa classificação não está ligada ao processo produtivo, se essa comissão não está ligada, nós poderíamos dizer que isso aqui é uma despesa. Sendo uma despesa, é fixa ou variável? Nesse caso, nós teríamos uma despesa variável em função do quantitativo de vendas, certo? O consumo, por exemplo, de açúcar em fábrica de doces. Se nós estivéssemos falando que essa fábrica Turbinosas, né, é uma fábrica de produtos alimentícios, o consumo de açúcar estaria como um consumo no processo produtivo. Né? E quanto mais produtos alimentícios, né, quanto mais confeitos, por exemplo, eu fabricar, maior vai ser também o consumo da quantidade de açúcar nesse caso. Portanto, nós teríamos o quê? Um custo variável, né? Com relação à energia elétrica, que é interessante a gente pensar, né? A energia elétrica na área administrativa seria considerado o quê? Seria considerado uma despesa, porque aqui lembrem de fazer a segregação entre aquilo que é do processo produtivo e aquilo que é voltado para a área administrativa. Mas nesse caso, a energia elétrica pode ser considerada uma despesa fixa ou uma despesa variável? Aqui nós estaríamos falando de uma despesa fixa, porque é um valor que é recorrente em todos os meses da organização. Com relação a energia elétrica na área industrial. Se essa energia elétrica estiver vinculada diretamente ao processo produtivo e não seja energia elétrica, por exemplo, do galpão, nós estamos falando aqui de um consumo que vai se alterar em função da quantidade produtiva. Então, nós teríamos um custo variável, né? Fretes de entregas. O frete, ele varia conforme a gente faz as entregas, né? Possivelmente. Então, é uma despesa, por quê? Porque é uma ação administrativa sobre as vendas. O frete, ele compõe o valor da venda e não necessariamente o valor da produção, certo? Aquisição de veículos para entregas. Esse veículo vai servir para quê? Vai servir para ser utilizado para nos proporcionar ganhos futuros. Sendo assim, a aquisição desse veículo nada mais é do que um investimento.
investimento para a empresa. Fretes de insumos produtivos. E nesse caso, quando a gente fala dos fretes relativos àquilo que a gente compra, o que é que vai ser isso? Isso não incorpora, de certa forma, o valor relativo ao nosso produto? Incorpora, não é? Então, é um custo variável, que vai depender aí do custo de quantos produtos nós comprarmos, porque quanto maior for a quantidade de carga que vier de insumos, maior vai ser o frete também, com certeza, né? Gastos com depreciação da fábrica. Esses gastos com a depreciação são custos, porque estão ligados diretamente à fábrica. Mas esses custos são fixos ou são variáveis? Certamente são custos fixos, porque nós estamos falando de um valor percentual que vai entrar em depreciação ao longo dos anos, né? Temos aqui gastos com depreciação de microcomputadores nas lojas. Como seria? Será que isso seria uma despesa, porque nós estamos falando de questões administrativas nas lojas e para as vendas? Certamente seria, portanto, uma despesa fixa, né? Por que é fixa? Porque nós estamos falando de depreciação, que os microcomputadores poderiam, no caso, pela legislação do imposto de renda, possuem em 5 anos o seu prazo de vida útil. E, portanto, durante aqueles 5 anos, eu vou estar depreciando valores fixos acerca dessa depreciação dos computadores, né? Gastos com manutenção fabril. Esses gastos também possivelmente vão ser fixos, né? Então, portanto, teríamos aqui custos fixos acerca dessa manutenção fabril, né? Vou estabelecer que todo ano nós vamos ter ali uma limpeza que é feita e esse valor é um valor fixo que vai ser rateado durante os 12 meses para estabelecer o quanto vai custar essa manutenção fabril todos os meses, né? Compra de máquina industrial. Como eu vou usar essa máquina no processo produtivo e isso vai me gerar lucros ou benefícios futuros, nós estamos tratando de um investimento, né? Quando nós falamos com gastos com seguro das fábricas, isso está ligado ao processo produtivo, mas de forma indireta. Mas o seguro, nós não estabelecemos um valor por um determinado período em contrato, então nós estaríamos falando em um custo fixo durante um período de tempo. Tá certo? Além desses itens, nós colocamos mais alguns aqui, né? Gastos com seguros das lojas. E no caso do seguro da loja, seria o quê? Um gasto, um custo ou uma despesa? Seria uma despesa. E também vai ser fixa porque a gente vai fazer um contrato e esse contrato vai ser válido, sei lá, por 1 ano, né? E eu vou pagar parcelado isso, mesmo que eu não pague, vai ser apropriado mensalmente um valor acerca do custo desse seguro. Tá certo? Nesse caso da despesa, né, do seguro. Esses gastos com supervisão na linha de produção. O gasto com supervisão na linha de produção nada mais é do que um custo indireto, né? O salário dessas pessoas é fixo ou é variável? Nesse caso, o supervisor vai ganhar um valor fixo que vai ser rateado pela quantidade de produção que nós tivermos. Então, é um custo fixo, né? O leasing ou aluguel de veículos administrativos. Esse aluguel também é feito normalmente através de um contrato. E sendo assim, é uma despesa fixa, né? Limpeza e conservação das lojas. O que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos aqui uma despesa fixa. Por quê? Porque o valor da limpeza e conservação é estabelecido através de contrato ou pela própria contratação de funcionários que vão receber um salário fixo todo mês para fazer essa conservação e essa limpeza, né? Consumo de matéria-prima no processo fabril. Isso aqui é interessante porque conforme for maior a nossa produção, maior também vai ser o consumo da matéria-prima. Então é um custo variável, né? Consumo de material secundário na fábrica. Seja matéria-prima, seja embalagem, nós também vamos estar trabalhando com materiais secundários e mesmo assim nós vamos ter um custo variável, né? Porque vai depender aí, por exemplo, a embalagem é um material secundário, né? Que faz parte do produto, mas mesmo assim a quantidade de embalagens vai variar conforme a quantidade de produção. Sobras de matéria-prima consumida. Se sobrou matéria-prima é porque está havendo algum processo que está proporcionando essa sobra e digamos que essa sobra não seja recuperável. O que é que nós estaremos trabalhando? Nós estaremos trabalhando com uma
perda. Por quê? Porque está causando aí algum tipo de prejuízo, porque essa matéria-prima vai sobrar e não vai poder ser reutilizada em outro momento, né? Consumo de material de escritório. O material de escritório é uma despesa, porque nós estamos falando em atividades administrativas. Mas será que ele é fixo ou será que ele é variável? Ele vai ser fixo porque eu vou estabelecer quanto que eu vou comprar de material todo mês. E, portanto, uma despesa fixa. Né? Embalagem consumida na indústria. Já falamos aqui sobre embalagem, que ela é um custo variável em função da produção. Né? A ociosidade da mão de obra. O que é ociosidade? É quando nós temos algum funcionário que fica sem fazer nada no processo produtivo. Sendo assim, nós teríamos o que aqui? Uma perda. Né, em função dessa ociosidade. Se está sobrando tempo é porque nós não estamos sabendo dosar especificamente o quantitativo de produção. Salários e encargos administrativos. Né? O que é que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser uma despesa fixa também. E, por fim, combustível gasto por vendedores. Isso aqui depende muito, né? Porque se for dada uma ordem todo mês para os vendedores fazerem um abastecimento com um valor pré-fixado, nós teríamos aqui uma despesa fixa. Caso isso varie com relação à quantidade de produção, aí nós teríamos uma despesa variável. Então vai depender aí do contexto que nós estivermos utilizando, né? Mas basicamente, normalmente é fixo, porque se estabelece um valor máximo de gasto para a utilização aí do combustível. Caso isso não seja estabelecido e o valor varie conforme as vendas, aí nós estaríamos falando aqui em uma despesa variável, tá certo? Bem, eu vou deixar para vocês aqui 2 exercícios introdutórios para vocês praticarem com gabaritos, tá? Ao final da parte de custos, eu também vou deixar algumas questões do exame de suficiência para a prática, que não vão valer nota, mas são itens que vocês podem se utilizar para estudar. Né? Esses exercícios eles vão ser corrigidos em uma aula de resolução de exercício. Eu vou decidir ainda se vai ser uma videoconferência ou uma webconferência. Como eu falei, eu quero ver como é que vai ser a adesão de vocês ao longo aí dos primeiros dias, né? Já que a webconferência tem sido aí baixa, né? De baixa adesão aí pelos estudantes. Talvez eu grave algum vídeo mostrando como faz a resolução, mas eu vou deixar todos os exercícios aí com gabaritos para vocês, tá certo? Bem, as referências são aquelas que eu já passei na apresentação, portanto temos aqui o livro de Gestão de Custos e Formação de Preços do professor Adriano Leal Bruni e temos também o Manual para o Exame de Suficiência do professor Alberto Scherer, né? Espero que você tenha gostado aí dessa primeira introdução. Eu agradeço aí a paciência e eu vejo vocês na próxima aula, tá? Bons estudos. Até lá.